mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Amém? Eu creio que essa é a palavra mais forte que tem na Bíblia sobre a conformação e não conformação. Não está conformado. E hoje nós temos visto tantas pessoas conformadas com tantas coisas. E a gente, quando é jovem, a gente fica inconformado com muitas coisas. A gente fica inconformado com o nosso pai, com nossa mãe. Eu atendo bastante adolescentes e eles chegam lá revoltados com os pais. Inconformados. E às vezes nós não usamos isso para a forma correta. Eu me lembro quando eu me converti há 30 anos atrás, na Metodista Wesleyana, e eu ia no culto, e eu via os pastores pregando, ministrando, e às vezes eu via aquelas questões mornas, sabe? Não tinha cura, não tinha milagre, não tinha. E eu ficava inconformado com aquilo. Eu falei, um dia eu vou ser cristão, e não vai ser desse jeito, tem que ser diferente. Não pode ser desse jeito. Não é possível que o Deus que as pessoas leem na Bíblia é esse Deus que estão me apresentando. E eu vi um pastor orar para uma mulher que tinha dor de cabeça e essa dor não passava. E aquilo me deixou muito inconformado. E como que eu vou servir um Deus que nenhuma dor de cabeça some? E eu falei, um dia eu vou ser cristão, mas eu vou ser diferente. Porque para ser morno ou frio eu não quero. Então, queridos, eu falei para o meu irmão na época, o GG, falei para o Josiel, falei, um dia eu vou aceitar Jesus no melhor dia da minha vida. E eles falaram assim, não existe, você não vai aceitar nunca, você vai ver então. E no dia que eu fui aceitar Jesus, o pastor nem apelo fez. Eu tive que pedir para aceitar Jesus. E desde aquele dia, queridos, eu mergulhei numa profundidade que eu achei que eu não ia voltar mais. Com 20 e poucos dias de convertido, eu fui batizado com o Espírito Santo, com um pastor missionário da África. E comecei a buscar, incessantemente. E conheci muitos jovens da nossa época que eram inconformados mesmos. Que saíam para orar nos montes, nas madrugadas e não voltavam para casa. Jovens que largavam tudo. Que faziam jejuns não de um dia, 2 dias, mas 3 dias. E eu vivi experiências assim assustadoras. Nós fizemos 3 dias, 3 noites no monte, sem comer, sem beber, nada. E vimos muita coisa que você nunca viu, ou talvez você nunca tenha ouvido. E se nós pararmos para pensar, queridos, toda vez que Deus causa uma transformação na Bíblia, Ele usa pessoas jovens inconformados com o sistema que estava sendo posto naquela época, ou aquela vida, ou aquilo que foi apresentado para eles. Você já percebeu que as crianças, elas são inconformadas? A criança, ela pergunta por tudo. Não pode por quê? Porque está tarde. E qual o problema de brincar até tarde? Porque está à noite. Qual o problema da noite? Uma criança até 5 anos, ela faz em média 500 perguntas por dia, porque ela é inconformada com aquelas respostas que são dadas a ela. Só que a sociedade, os pais vão tirando isso das crianças. Cala a boca, não te perguntei nada, fica quieto. Tem um vídeo muito famoso na internet, que é um garotinho de fralda andando de bicicleta, e ele pega a galinha e tenta botar na garupa da bicicleta. Quem já viu esse vídeo?
Ele tenta botar a galinha na garupa, e ela voa, ele pega de novo, ele bota, e ele vai botando, ele vai levantando devagarzinho, ele vai andando e olhando para a galinha na garupa. E esse vídeo estava escrito assim, ninguém disse para ele que era impossível, por isso que ele não desistiu. Porque se tivesse, talvez um adulto ali, ou um pai, uma mãe, não sei, para com isso, tá vendo que a galinha vai voar, tá vendo que ela não vai ficar na bicicleta? Mas como não tinha ninguém para dizer, ele falou assim, é possível botar esse animal aqui na bicicleta. E eu acredito que nos nossos dias, fora do contexto cristão, o camarada mais inconformado, o camarada que é diferente, porque os inconformados são diferentes, eles não vão segundo a massa. O nome dele é Elon Musk. O Elon Musk, ele ouviu o que você ouviu, o que eu ouvi a vida toda, que foi a famosa frase que foguete não dava ré. Era um jargão. O Elon Musk, ele não foi inconformado com um vizinho, com um pai, com um irmão, com uma sociedade, com uma igreja. Ele foi inconformado com o mundo. Quando ele falou para os engenheiros dele que ele ia fazer o foguete voltar, eles deram risada e falaram assim, não tem como. Isso é impossível. Como que eu vou trazer um prédio de 35 andares do espaço e vou botar em pé aqui na Terra? E ele falou assim, nada é impossível. Nós vamos conseguir, vocês vão calcular isso, vocês vão conseguir isso. E entre tantas tentativas, ele consegue trazer de volta um foguete do espaço, do tamanho de um prédio de 35 andares e coloca em pé. Muitas pessoas disseram para ele que ele não iria conseguir. Inclusive, os homens que são ditos que foram na Lua. Neil Armstrong falou assim, alguém tem que parar ele, porque ele está louco. E ele falou assim, eles não sabem o que acontece aqui dentro. E nós estamos vivendo uma sociedade, querido, em que tantas palavras contrárias são ditas que nós não acreditamos tanto como deveríamos acreditar. E talvez você está inconformado com tantas outras coisas e esquece de ficar inconformado com a pessoa que você deveria ficar inconformado, que é com o mal, com o diabo, ou com aquele que quer o seu mal. A palavra inconformado, ela quer dizer não assumir a forma, não copiar o padrão e não se moldar, não aceitar. Ele vê aquele padrão e ele fala, eu não quero isso. Eu não quero esse padrão para a minha vida. E eu tive privilégio, bem novo, de participar de uma convenção americana ali na Batista de Piranema, chamada Revolution Power. E nós vamos fazer translate daqueles missionários americanos. E eu saí com duas jovens, uma de 18 anos, a Christy, e uma com 21 anos, a Eris. E como que nós vimos milagre através daquelas meninas. E o amigo meu, o Léo, nós fomos juntos, ele é católico, e ele ficou assim, Isaac, o que é isso? Nós saímos com ela nas ruas, e nós vimos um menino que mancava de uma perna voltar a andar, uma mulher que era cega de um olho voltar a enxergar. E à noite, no culto à noite, nós vimos vários milagres. Todos eles eram jovens. O mais velho era o John, que tinha 28 anos. E a gente viu o cego de nascença ser curado. E eu vi aqueles jovens inconformados com aquilo que disseram para nós. Limites. Limites são postos para nós. E muitas das vezes nós aceitamos esse limite na nossa vida. E às vezes nós ficamos aqui, queridos, vendo na vida das pessoas ou contando histórias das pessoas, esquecemos de contar as nossas histórias. Talvez a sua vida tenha sido vir à igreja, voltar para casa, ir para a escola, vir à igreja, comprar roupa nova, vir para a igreja. De repente essa já é a sua rotina, já é aquilo que você já acostumou a fazer.
Mas eu quero perguntar para você, você não está inconformado com esse tipo de culto, esse tipo de vida que você está levando, que nós estamos levando? Você não está conformado, não? Porque assim, eu vou te dar alguns parâmetros da igreja viva. A igreja viva, ela tem conversão de almas. Pessoas têm que estar se convertendo. A igreja viva, ela tem que ter milagres. A igreja viva, ela tem que ter libertação. Pessoas precisam ser libertas. A igreja viva tem que ter transformação de vida. E a igreja viva tem crescimento. Atos dos Apóstolos diz, a igreja crescia no conhecimento e em número. Porque a presença de Deus, ela começa a invadir, ela começa a transformar a vida de pessoas. E Jesus, ele chama pessoas jovens que são diferentes, que estão cansados dessa vida que tem levado. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora o humor está lá em cima, uma hora o humor está lá embaixo. Uma hora as coisas estão felizes, uma hora está triste. Jovens que estão inconformados com esse sistema, com essa vida. Como que a gente vai para os cinemas e começa a ficar viajando e vendo aqueles super-heróis da Marvel e fica imaginando, se eu tivesse superpoderes. E você tem superpoderes. Os dons do Espírito te dão superpoderes. Se você ler em Coríntios, você vai ver que o dom do Espírito, sabe que é um dom de maravilha, de você orar, a chuva parar. Vai dar uma tempestade hoje no congresso, vai orar e falar assim, Deus, essa chuva não vai dar. E a chuva parar. Sabe o que é você ter dom de cura? Você orar para uma pessoa que foi condenada à morte, já foi, não tem mais jeito, e você orar e a pessoa ser curada. E tudo isso é buscado, tudo isso é pessoas inconformadas. E eu tenho certeza que hoje, aqui nessa noite, Deus vai levantar pessoas inconformadas com as vidas pelas quais que vocês têm levado. Jovens que querem fazer a diferença. Eu estou atendendo uma atleta paralímpica. Ela sofreu um acidente há 2 anos atrás de moto e perdeu a perna. E ela começou a competir com remo. Hoje eu atendi ela. E há 2 anos para cá, essa menina começou a praticar o esporte. E em 2 anos ela se classificou para o Mundial já, na Polônia. E de lá ela já vai para Olimpíadas. A menina que treina há 25 anos não acreditou. Como que uma menina com 2 anos já chegou e já ultrapassou? Ela ganhou ela de uma distância absurda. E todo mundo falava para ela assim, não tem como bater esse tempo aqui é só homem que bate, mulher não bate. Ela falou assim, eu vou bater. Ela era inconformada. E nós precisamos de pessoas assim na casa de Deus, inconformadas. O Espírito Santo hoje está com os olhos dele passando sobre essa igreja e procurando os inconformados, aqueles que não aceitam essa vida mais ou menos que tem levado. O Espírito Santo de Deus está te procurando e ele vai te achar nessa noite. E alguns jovens, como Moisés, por exemplo, viveu no palácio, tinha tudo. Moisés tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha tudo que ele pudesse. Mas ele viu o povo dele sofrendo, ele falou assim, não pode, isso está errado. E ele abandonou tudo aquilo. E foi para o deserto. E começou a se preparar para essa grande obra. A Bíblia diz que Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Alguém falava, você é filho da filha de Faraó? Não, não sou. Eu não aceito que você me chame assim. Mas você, não, eu não sou. E eu quero ver os jovens hoje inconformados com a vida que nós temos levado diante de Deus, querido. Uma vida que pode produzir muito, porque a palavra de Deus diz que jovens, sois fortes, já venceste o maligno. Então agora é só fazer a sua parte, é hora da gente começar a ver a glória de Deus,
Começar a ver jovens, adolescentes ministrando a palavra de Deus, cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus, conhecedores da palavra. Nós queremos ver esses jovens começar a mudar a vida de pessoas, como Moisés mudou. Moisés abandonou tudo. Ele estava inconformado com aquilo. Ele falou assim: não pode eu estar comendo do bom e do melhor, e o meu povo sofrendo. E nós não podemos aceitar isso, querido. Nós não podemos aceitar esse molde que o mundo está dando para a gente. Tudo está mais fácil, tudo é... isso não é... Sabe, inventaram meio termo. Isso aqui não é de Deus, mas também não é do diabo. Essa música aqui é de Deus, essa música é só uma música de amor, né? Não é do diabo, não tem isso. Só que não existe meio termo, tá? Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao diabo. Não existe a coluna do meio. Deus não aceita. A Bíblia diz que a glória dele, ele não dá a outra. Ele não vai dividir a glória dele. E Deus te quer por inteiro. Deus quer você por inteiro, você realmente inconformado. Você sabia que a tua vida daqui para o fim do ano pode dar um 360 assim, maravilhosamente? Em todas as áreas da sua vida? É só você determinar, chega, não quero viver isso. É só você determinar, querido. Quando eu me converti, eu falei para todo mundo, chega, não quero saber de mais nada. Eu era viciado em time, eu tinha várias camisas, peguei aquelas camisas e dei tudo para os outros, falei, não vou mais, não quero mais ver. Peguei tudo que eu tinha, fui jogando fora assim, ó, não quero mais. Falei, Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver a tua presença. E de cara eu já fui curado. Então o mesmo Deus que trabalhou com esses homens, com a minha vida, entendendo eles, que se nós nos conformarmos a esse molde deste mundo, nós estaremos perdidos. Você liga a Netflix e você tem 10 filmes, cada 10 filmes, uns 9, pelo menos, tem pornografia, tem homossexualidade, tem tudo que você pode imaginar. Cada 9 filmes ali está contaminado. E as pessoas, é assim mesmo. E não tem como não, tem outro filme é assim. Não, isso aí sempre tem mesmo. Não, mas aí... Nós nos conformamos com isso, querido. Esse dia eu odeio ver filme brasileiro. Fui ver filme brasileiro, na primeira cena ele já falou um palavrão, já tirei na hora. Que já começou desse jeito, como que vai terminar isso, querido? Não, cara, mas filme brasileiro tem palavrão, tem que ver mesmo. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Falou assim, eu não vou comer essa comida. Eu não vou comer isso. Mas tem manjar, cara, tem um monte de coisa, vai ficar forte, vai ficar bonito, tua pele vai ficar bonita, eu não quero saber. Eu não vou comer isso. Os jovens daquela época viam milagres de Deus porque eles eram totalmente inconformados, eles não aceitavam o sistema, querido. Quando a gente fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente pensa que aqueles homens não eram jovens. Eles tinham em torno de 17 para 20 anos. E foi colocada uma lei que falou assim, quando trocar a trombeta, trocar todos os instrumentos, vocês vão ter que se curvar diante da estátua. E quando tocou, aquela multidão ajoelhou e aqueles 3 jovens ficaram em pé. E o rei falou assim, tem 3 ali que não ajoelhou. Chamaram eles, explicaram para eles de novo. Vocês estão entendendo? Quando tocar, vocês têm que ajoelhar. Eles falaram assim, a gente está entendendo, só que a gente não vai ajoelhar. Eu não vou ajoelhar. Eu não aceito. E tocaram de novo, e eles não ajoelharam. E a Bíblia diz que aqueles homens falaram assim, Deus pode ou não livrar, mas nós não vamos ajoelhar. Não tinha meio termo. Eu vou ajoelhar e Deus vai entender. Não tinha meio termo. Nós não vamos adorar. E a Bíblia diz que quando jogaram eles na fornalha,
aqueles jovens não se queimaram um só fio da sua cabeça. E como que nós estamos vendo os jovens de hoje? Mas eu tenho que aceitar, senão os meus amigos da escola não vão me querer aqui. Como é que eu vou ficar sozinha na escola? Se eu não andar com eles, se eu não usar isso, se eu não beber, se eu não fumar, se eu não conversar, se eu não fizer aqui como que... É quase que se você disser que é cristão, eles vão falar, você é cristão? Quase que as pessoas te perguntarem na escola, na faculdade, no curso que você é cristão, eles vão tomar um susto. Mas se eu não me moldar a eles, que eu não vou ter amigo para fazer trabalho, eu não vou ter ninguém para conversar. É eles que te influenciam ou você que influencia eles? Nós estamos precisando de jovens que comecem a influenciar a outros, comecem a invadir a outros. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz falando que se uma pessoa entrar naquelas piscinas e a gente começar a fazer girar todo mundo junto, né? Todo mundo já fez isso, né? E a água começa a girar e todo mundo começa a girar junto. Ele falou assim, quem pular naquela piscina que estiver girando, ele gira junto, mesmo que ele não quiser, ele vai ter que girar. Então está na hora de nós fazermos coisas para começar a influenciar esses jovens, essa juventude de uma nova mudança. O Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta, ele está querendo usar a sua vida, ele está querendo te usar na escola, ele está querendo te usar na rua, mas você tem que estar, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu sou sozinha, não importa, você sozinha é maior do que muitos com demônios. Nós precisamos, queridos, fazer a diferença nas igrejas, nas escolas, onde nós estivermos. Davi lia a palavra de Deus de dia e de noite, de dia e de noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe, aqueles homens não tinham medo de nada, aqueles jovens não tinham medo de nada. Nós estamos vendo geração que está aceitando isso, está aceitando essas coisas entrar dentro da nossa casa. E está na hora de você falar assim, não aceito isso. Porque a gente é inconformado com tanta coisa. Nós vivemos a área política aí, quanta gente inconformada que arrumou briga com parente, com pai, vai vir de novo aí, Você vai ver a confusão que vai dar. Mas eu não vejo ninguém fazendo isso por Jesus. Eu não vejo ninguém brigando com o outro, não, que isso, não, isso aí está errado. Está na hora de nós brigarmos por Jesus, por Evangelho, falar assim, não, isso está errado. Eu não aceito, isso não tem graça. Na hora da gente realmente fazer a diferença, queridos, encarar mesmo e falar, ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Hoje é o dia de nós sairmos de cima do muro. Hoje é o dia de nós pular para o lado direito ou para o lado esquerdo. Só tem 2 lados. Quando Moisés desce do monte, o povo estava adorando ao bezerro de ouro. E ele fala assim, eu quero saber quem é do Senhor, vem para o lado de cá. E quem não é, pode ficar aí mesmo. E aquela multidão veio para cá e outra multidão foi para lá. E Moisés falou assim, então vocês ficaram com o bezerro de ouro. Eu quero que derreta esse bezerro de ouro e jogue de goela abaixo deles. Eles vão beber o bezerro de ouro deles. Você imagina ouro derretido descendo na garganta, vai destruindo tudo. Em todo tempo, Deus está chamando para a gente, minha filha, vem para cá. Meu filho, vem para cá. Isaac, mas é difícil porque eu tenho muitos pecados, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos vícios, eu tenho muita dificuldade. Você não sabe o que eu passei, tudo que eu sofri. Eu fui traído, eu fui traída. Muitas pessoas já destruíram a minha vida, inventaram um monte de coisa. E eu vou dizer para você, Mateus 5, fala assim, bem-aventurados toda vez que inventarem todo tipo de conversa e mentira sobre vocês, vocês são mais do que felizes. Porque o servo de Deus, ele dá fruto, e quando você dá fruto, as pessoas te apontam, as pessoas falam, é isso mesmo que acontece, tem traição. Jesus passou por tudo isso, queridos. Jesus falou assim, eu estou indo preparar lugar para vocês. E o teu nome está escrito no livro da vida. Sabia que tem agora, nesse exato momento, tem anjos preparando um lugar para você, com o seu nome lá, preparando um lugar para você? Imagina, você não vai aparecer lá, como é que vai ser isso?
O teu nome está no livro da vida, querido. Jesus falou assim, eu estou indo preparar lugar, mas Jesus, o arquiteto aqui, não. Deixa eu ver aqui, não, essa aqui não. Essa aqui ele não gosta não, faz maior. Isso, imagina. Jovens que não se dobram. Jovens que não aceitam o pecado. Pessoas que se dobram a qualquer coisa. Tem pessoas que qualquer proposta que entra, ele quebra. Ele bota o propósito de manhã com a vida dele mesmo, ele quebra à tarde. Ah, vou fazer um jejum hoje, quebra. Ah, vou fazer um propósito de oração, quebra. Ah, vou ficar um ano sem fazer isso, quebra. Ele, vou fazer dieta, vou ficar não sei o que. Vai lá, pega uma batata frita. Você não ganha da batata frita, vai ganhar de quem? E você bota o propósito, você vai quebrando tudo. Você não tem compromisso nem com você mesmo, querido. Começa a trazer essa missão para você falar, hoje eu tenho que cumprir tudo aquilo que eu botei com Deus. Tudo que eu botei com Deus. Eu já botei campanha no monte com várias pessoas. Chegou na hora, foi saindo, eu tive que ir sozinho. E eu fui para o monte sozinho. Não é esse monte baixinho, não. É um monte de 2 horas subindo, querido. Sozinho, no meio da escuridão. Se caísse, cobra mordesse, estava perdido. E eu fui sozinho, porque o último dia ninguém foi. Nós fizemos aqui na igreja 40 dias de jejum, oração em favor da família, com os jovens aqui. Quantos fizeram aqui, jovens? Levantam bem alto. 40 dias. Com chuva, tempestade, de dia, de noite, de manhã. E nós vimos a glória de Deus naquele lugar ali, irmãos. Vimos a glória de Deus. Nós fizemos 28 dias de fevereiro para Deus aqui nessa igreja. Não tinha nada disso aqui, tinha só. E Deus começa a fazer, você começa a buscar um pouquinho, você já vê a glória de Deus. Imagina se ficar inconformado e buscar de verdade. Deus tem um propósito contigo, querido. Ele te entende, Ele sabe que é difícil para você. Ele sabe que é difícil para você ser adolescente. Ele sabe que é difícil para você ser jovem. Ele sabe que é difícil. Eu lembro quando eu era jovem, cometi algumas coisas, Deus vinha lá e eu falava, agora Ele vai... E Ele vinha com carinho e falava, vem cá meu filho, calma, é assim mesmo. Você imagina a gente como psicólogo, atendo jovem, não, você vai falar isso, não vou falar nada, a gente não tem julgamento aqui. Se o homem consegue ficar neutro, você imagina Deus que conhece o coração. Então talvez tu veio hoje, a coisa está de cabeça para baixo, mas Deus está querendo mudar a sua história hoje, em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida, Deus está pronto a mudar a sua vida hoje. Basta você realmente querer. Basta realmente você decidir. Quando Davi chega no arraial, querido, e está lá Davi, diante do exército, e tem um gigante desafiando o exército de Israel, e todo mundo estava com medo. Os guerreiros, os soldados, generais, Saul estava com medo. Saul era o mais alto, hein? Era o mais... Estava morrendo de medo. Quando Davi ouvia aquilo, ele falou assim, quem é esse homem aí que está desafiando o Deus Todo-Poderoso? Davi não estava olhando para o gigante, Davi estava olhando para Deus. Ele falou assim, quem é esse cara para desafiar Deus? Você sabia que quando Davi lutou com o gigante, ele não ia lutar só com o gigante? Se você ler a palavra de Deus, fala assim, tinha Golias e tinha um escudeiro na frente dele. Quando Golias vinha, tinha um escudeiro na frente dele. O escudeiro vinha defendendo as flechas e ia cansando as pessoas que iam lutar com ele. Então quando chegava em Golias, o cara já estava destruído. E Davi pensou, como que eu vou passar por esse escudeiro? Só com uma lança, só com uma pedra, né? Se eu chegar no escudeiro, ele me mata antes de eu chegar no gigante. Davi estava inconformado de um gigante desafiar o Deus Todo-Poderoso. E aí Saul colocou aquela roupagem nele, e ele não conseguia nem andar. E ele falou, tira essa roupa, tira que eu vou só com a minha roupa mesmo, vou só com o que eu tenho. Eu não quero nada disso. E quantas vezes, querido, a gente vai fazer a obra de Deus,
Ou a gente vê muito bonita a pessoa ministrando, pregando, cantando, tocando. Eu não tenho como, vou tentar aquilo. De repente você está querendo arrumar um monte de roupagem e Deus está te chamando do jeito que você está. Ele fala, eu vou usar a sua vida do jeito que você está, do jeito que você é. Deus, mas eu tenho errado, eu tenho feito isso. Não importa, Deus vai tratar a sua vida e vai mudar a sua história. Ele quer te usar do jeito que você está. Você vem do jeito que está, mas não permanece do jeito que você veio. Deus te transforma. E Davi enfrentou aquele gigante, querido, e matou aquele gigante, e cortou a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. Os louvores na época de Davi era tipo assim: Davi matou 10.000 e Saul só mata 1.000. Toda vez que botavam algum desafio para Davi, ele encarava, ele ia, dava o triplo. Ele era inconformado. O rei Saul quis humilhar ele. Você vai trazer X prepulso de homens. E ele foi lá e trouxe 300. Você me pediu 100, mas eu vou trazer 300. Está aqui, ó. Inconformados é aqueles que tomam uma direção diferente, queridos. Aqueles que não aceitam a vida que eles têm levado. Você tem coragem hoje de pegar o seu celular aí, seja iOS ou Android, agora, e olhar quantas horas você usou e quais aplicativos você usou? Você tem coragem de pegar assim, olhar 3 horas, 4 horas, 7 horas? O Billy Graham disse que as redes sociais será a maior arma para Deus, para que você não diga que não teve tempo. Deus, mas eu não tinha tempo. Ele abre o aplicativo dele, abre o celular dele aí na tela aí. 9 horas que você ficou no celular. 2 horas de TikTok, 3 horas de Instagram. Realmente você não tinha tempo. Realmente não tinha tempo. Mas redes sociais é um problema? Não é um problema. O problema é a forma que você usa, né? Porque se você estivesse ali ministrando, eu vi um menino até com o mesmo nome que eu, chamado Isaac. O garoto botou o telefone na quina assim, era no Facebook, de bermuda, camisa, ministrando a palavra de Deus. Eu falei, que legal e tal, achei bonitinho. Quando eu olhei, tinha 3.000 pessoas assistindo o garoto pregar. 3.000 pessoas ao vivo. O garotinho devia ter 12 anos. Querido, você quer a arma mais poderosa do que essa aqui, ó? Você pode conectar milhões de pessoas, você botar no seu quarto assim, ó, e começar a ministrar a palavra de Deus. Você entrar ao vivo no TikTok, você botar ali e começar a orar por pessoas. Eu estou aqui só para orar por pessoas. Você que entrou agora, dá o seu nome, eu vou orar por você. Você tem ideia que você pode estar mudando a vida da pessoa lá do outro lado, a pessoa está querendo se matar e Deus usar a sua vida? Quantos viram o vídeo daquele rapaz que estava cantando violão lá e chegou o homossexual atrás dele e começou a cantar? Quantos viram esse vídeo? Levanta a mão. Ele estava lá tocando violão na rua e chegou o homossexual e começou achando que ele estava fazendo qualquer outro tipo de programa, de questão ali. E quando ele começou, ele falou, agora canta comigo esse hino aqui. Começou a cantar com ele. Sozinho, vai com violão para a rua, irmão. Bota o celular ali, ó. Sem ninguém, né? Rua movimentada, não é lugar badalado, não, sozinho. Isso é uma pessoa inconformada, queridos. A gente não pode se conformar com esse monte de morador de rua que tem, esse monte de violência que tem em Itaguaí. Antigamente, eu não sei se alguém pegou aqui, alguém pegou aquelas épocas que as pessoas tinham medo de entrar na igreja. Ladrão não entrava na igreja. Não precisava ter alarme, porque o ladrão não entrava. Se o cara não quisesse morrer, ele entrava dentro da igreja, porque ninguém matava ele dentro da igreja. Então nós precisamos trazer de novo essa autoridade do Espírito Santo sobre os jovens, sobre a nova geração. Por quê? Estão querendo ridicularizar o Evangelho e os verdadeiros adoradores, os verdadeiros que creem em Jesus. Uma pessoa pode mudar toda uma trajetória, querido.
Pensem comigo, pense se Moisés desistisse, como que seria a história da Bíblia hoje? Se Moisés desistisse ali, como que seria hoje a história da Bíblia? Se José desistisse, os historiadores já disseram que a gente não saberia quase nada do Egito se José não tivesse feito o que ele fez. Se Daniel desistisse, falar, não quero mais não, chega. E se você desistir, como que vai ser? E se você abandonar tudo, como que vai ser? Quantas pessoas deixarão de ser atingidas pela sua vida? Não, mas eu não tenho talento nenhum. Quem disse para você que você não tem talento? Quem disse para você que você não tem valor? Todas as pessoas têm valor. Toda parte do seu corpo tem valor. E Deus hoje te chama porque Ele te ama e Ele quer fazer você se mostrar inconformado com esse mundo, com essa geração e começar a transformar. Eu acompanhei, irmãos, a Sara Beatriz quando ela cantava lá na live dela, o cabelo todo em pé, e hoje era onde a Sara Beatriz está. Eu acompanhei vários cantores, vários jovens, quando eles faziam, se tinha 2, 3 pessoas, e eles iam lá sozinhos, usando a ferramenta de Deus para uma coisa boa, maravilhosa. Você, com a sua vida inconformada, pode salvar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, com seu testemunho de vida. Eu fui de uma casa que a minha madrasta falava assim, eu vou para o inferno mesmo. Ela falava assim, eu vou para o inferno mesmo. A gente falava de Jesus, ela ria. E quando fui me casar, ela já estava na igreja. E meu pai veio me dar conselho para quando eu fosse casar, e semana do casamento, e ela falou para o meu pai assim, você vai dar conselho para o Isaac? Ele está instruído, o menino está firme. Uma mulher que ria das questões da igreja e hoje serve a Jesus. Quem que você está impactando? Quem que você está impactando? Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu avô, ou você não está impactando ninguém? Alguém aqui pode falar assim, porque assim, naquele grande dia, a pergunta que vai ser é, quantos louvores você cantou para mim? Ele não vai te perguntar isso. Quantos cultos você foi? Também não vai te perguntar isso. Quantos ensaios você foi? Quantas cantinas você trabalhou? Sabe o que ele vai te perguntar? Quantas almas você ganhou para mim? Quantas almas? Só para eu contar aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Quantas? E se hoje for o grande dia, queridos? Porque para quem lê a Bíblia já sabe. Quando será o final? Os discípulos perguntaram para Jesus. Quando tiver rumores de guerra, terremotos, pai contra filho, irmão contra irmão. Ah, mas tem rumores de guerra? Tem. A China já falou assim, ó, quando os Estados Unidos pensar, nós somos maiores que eles, eu quero ver se eles vão peitar a gente. Uma guerra com os Estados Unidos e China, querido, não vai sobrar muita coisa, não. Tem um cientista social que diz assim, a terceira guerra mundial, não sei como vai ser, mas a quarta será de paus e pedras, porque o que vai sobrar vai ser isso. E eu tenho certeza que Deus tem jovens aqui cheios da glória de Deus, cheios da bênção de Deus para a gente mudar essa geração. Jovens que vão estar inconformados. Aquela igreja da meia-noite, que o pastor sai meia-noite, pegando os moradores de ruas, ele compra a hora da prostituta, chega a prostituta, vai, quanto é a sua hora? Ah, R$200, eu quero comprar 2 horas sua, R$400, vamos lá. Aí tu leva ela para a igreja e fala, você vai ficar aí sentada aí. E ele começa a ministrar, e os viciados começam a jogar cocaína, maconha, e aceitando Jesus. Isso é uma pessoa inconformada, irmãos. Isso é uma pessoa inconformada que nós estamos vivendo. Na tua rua está perigoso, tem boca de fumo, tem tiroteio, tem um monte de coisa. Você deveria estar inconformado com isso. Porque isso aí pode acabar com a sua oração. Isso aí pode acabar com a sua ministração ali dentro. Eu participei de um seminário na Igreja Batista do Recreio, chamado Summit. E são pastores de vários países, e um pastor de Detroit, diz que quando chegou o culto, ele falou assim, hoje o culto na escola dominical não é aqui dentro, vamos embora, levanta aí. E saiu todo mundo, eles foram para frente numa boca de fumo, e começou a ministrar lá.
E aí o pessoal que ia comprar não conseguia entrar, os traficantes não conseguiam sair, e era uma igreja só de negros, a igreja dele. E hoje esse pastor tem uma das maiores igrejas em Detroit, de brancos e negros, e não existe boca de fumo lá em Detroit, em toda a redondeza onde está a igreja dele. E ele falou pra gente assim: e vocês? Vai ficar fazendo summit todo ano? A vida toda fazendo seminário? Quando é que vocês vão para o campo? Quando é que vocês vão ganhar vida para Jesus? Irmãos, aqui na nossa igreja, a gente bate cabeça aqui de liderança, de jovens abençoados, pastores. Tem igreja aqui no Nordeste que não tem um líder, não tem ninguém para ensinar a Bíblia. No Rio de Janeiro também tem. Tem lugares de longínquo aí, você tem que implorar para uma pessoa pregar, e se bobear não sabe nem pregar. Então nós temos que estar inconformados com isso e começar a transformar. A gente tem que começar a fazer a nossa parte. Ah, Isaac, eu sozinho não vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Moisés sozinho mudou muita coisa. Daniel sozinho mudou muita coisa. Quantos líderes agora de nome que mudam muita coisa? Você pode gostar ou não do Silas Malafaia, mas se ele cismar de encher o Maracanã, hoje ele enche. Você pode gostar ou não do David Leonardo, mas se você quiser, ele consegue encher hoje o Maracanã. São pessoas que estão inconformadas, irmãos. Então, irmãos, não, pelo amor de Deus, chega dessa coisa de vir e ficar assim: qual vai ser o look da semana que vem? Sabe uma conversa boba? Qual vai ser o look? Eu sei que tiver, aí vou com esse vestido, vou com essa saia, vou com não sei o quê. Fica 3 horas ali. Aí tem que vir de qualquer jeito. Não, mas pelo amor de Deus. Você pensa, quantas pessoas vão salvar essa semana? Essa tem que ser a sua pergunta. E fica essa coisa, essa conversa boba. E tudo fica triste, tudo magoa. Está na hora da gente amadurecer. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente fazer aquilo que Deus tem na nossa vida. Está na hora de falar: irmãos, vamos orar, vamos buscar. Vamos fazer a diferença na casa de Deus. Comece a impactar na sua casa, comece em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Comece a envolver a sua família, comece a ser admirada pelos seus pais. Comece a ter compromisso com aquilo com que Deus te chamou. E é isso que Deus vai fazer para nós, essa vida. Eu determinei com Deus, eu falei: eu não vou ser mais um no meio da multidão. Eu não quero ser, eu não aceito ser mais um. Eu não aceito, irmãos. Ser mais um. Passa ano e entra ano, você contando a mesma história, no mesmo banco da praça, contando a mesma coisa ali a vida toda. E não muda a história. Vários lugares aí, queridos. Nasce pregadores, nasce cantores que vai para fora. Quando é que vai acontecer isso em Itaguaí? Quando é que vai sair? Basta um abrir a porta, querido. Basta um ministrante, basta um pregador, basta um cantor. Porque pessoas boas nós temos. O Jorge acabou de ministrar aqui, ó, uma voz maravilhosa, ministração. Mas a gente tem que romper isso, Jorge. A gente tem que sair disso aí, cara. Senão a gente vai ficar. A gente tem que ir embora, tem que, sabe? Não, a gente tem que romper, a gente tem que ministrar. Saiu daqui, vamos, irmão, vamos fazer aqui agora na garagem, fazer igual no Silício lá nos Estados Unidos, começar na garagem. Bota seu celular aí, vamos aí, vai embora, batera, toca aí o que você tem, vamos embora. Eu vou fazer um vídeo, queridos. Não sei se alguns sabem, eu sou tecladista. Eu estava falando hoje para uma pessoa, falou assim: sério, Isaac, eu comecei a estudar teclado, que eu ganhei um teclado do meu pai. E eu falei: já que eu ganhei um teclado, eu vou virar tecladista, vou aprender isso. Comecei a estudar. E aí, irmãos, comecei a estudar, só que chegou um momento que eu não tinha dinheiro mais para pagar a aula. Eu falei: e agora? Eu falei com o meu professor assim, com o Ronaldo: se eu te der meu teclado para você, quanto tempo você me dá de aula? Dá 1 ano de aula. Então eu quero. Assina aqui no caderno de música, ele assinou. Contrato. E aí eu dei meu teclado para ele, só que eu fiquei sem teclado. Aí na outra semana ele tinha que voltar para me dar a aula, para o que eu estudei. Eu não tinha mais teclado. Sabe o que eu fiz? Peguei um papelão e desenhei as teclas do teclado no papelão
e comecei a estudar com papelão. E as pessoas viam ali eu tocando, falavam assim, o que ele está fazendo? Aí eu chegava na outra semana para estudar no teclado que era meu, que eu dei para o meu professor. Aí ele falava, caramba, tu estudou pra caramba, comprou o teclado? Não, estou estudando com o teclado aí. Só que o teclado aí era um papelão. E aí nós tínhamos uma equipe de louvor, um ministério, que na época o ministério comprou, na época era o XP80, que era o top, né? Ganhei o 80. Ganhei, não comprei, irmãos. Era uns 7 mil reais na época. Falou, nós compramos para você, Isaac. E desde então eu fui. Hoje eu não toco mais, tenho um Nord em casa, mas desde então Deus falou assim, só porque você tocou no papelão, vou te dar os melhores teclados agora. Você imagina, tenta... Quem tem filho aqui? Tem filho? Tem gente que tem filho? Levanta a mão. Você imagina você ver seu filho tocando, Alexandre, sua filha tocando violão de papelão, fazer um violão de papelão e começar a tocar lá. Como que você ia se sentir? Você fala assim, o que é isso, filho? Não, meu violão, pai. Violão? Eu não tenho dinheiro para comprar violão, vou tocar aqui. Acho que Deus, quando ele viu aquilo, falou assim, garoto, é inconformado mesmo. Que é isso? Tocar no papelão, nunca vi isso. A minha filha, Lara, todos os brinquedos que ela queria, ela fazia de papelão também. Acho que é o dom, acho que é de sangue, né? Fazia a casa de Barbie de papelão, ela ganhava uma casa da Barbie. Ela criava, a gente chama ela de Tinkerbell, né? Porque ela cria tudo, né? Ela era inconformada, eu não tenho, mas eu vou ter, eu vou fazer, eu vou ter. E Deus está procurando pessoas assim, sabe? Eu vou orar, Deus, não sei orar, mas eu vou orar. Eu vou aprender a ministrar. Alguém vai me ensinar a pregar. Eu quero pregar. Eu vou ver se eu tenho talento para cantar, eu vou cantar. Inconformados, queridos. Ah, mas ninguém quer orar mais? Ora você. Ninguém quer subir monte, sobe você. Começa a subir por você. Porque, irmãos, Deus, infelizmente, Ele odeia os mornos. Ele não aceita mornos. Ele tem pavor de pessoas mornas. Eu falo para as pessoas que começam o tratamento comigo, eu falo assim, você pode não estar conseguindo, mas se você quiser, a gente vai conseguir, porque eu vou com você aonde você for. Eu destruo qualquer coisa com você querendo. Mas se você não quiser, eu não consigo. É só você querer. Por isso que Deus falou assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jeremias falou, eu aqui, Senhor, eis-me aqui. Aí eu aqui. Se a gente sente, cara, você vê que Jorge chamou para mim aqui na frente, o pessoal ficou, vamos embora, gente, se mexe. O pessoal fica, eu vou ou não vou? É para mim não ir ou não ir? Tem que estar inconformado, chamou, já pula aqui na frente. Já pula aqui na frente e fala, não, Deus, a partir de hoje eu não estou sentindo nada, mas eu quero sentir. Eu quero mudar a minha vida a partir de hoje. Eu quero impactar mais que o dono da empresa. Eu quero ser aquele que Deus falou, opa, que é isso? Eu fui trabalhar numa empresa uma vez que eu falei assim, com um mês que eu estiver trabalhando aqui, o senhor já não vai conhecer mais sua empresa. Ele falou assim, ou você é muito bom, ou você conta história. E com 2 meses ele quis me botar no lugar do gerente. E eu toquei todo o negócio dele com 2 meses. Que a gerente dele tinha 5 anos que não conseguia tirar férias. Todo dia eu ficava vendo alguma coisa para fazer. Todo dia eu criava alguma coisa. Todo dia eu estava inconformado com aquilo ali. E as coisas me irritam rápido, irmão. E acendeu o negócio da recepção, a menina acendia de cima, de baixo, ficava adivinhando qual era o negócio. Eu falei, você fica adivinhando por quê? Você não escreve aqui, cada sala aqui, esse negócio? Então, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que, ser muito melhores do que o mundo. A gente não pode, a gente tem que transpassar tudo isso. Vai vir a Expo aí, tu vê o show dos caras da Expo, fala assim, que isso, gente? Fez esse cara do mundo aí, faz o show, tela de LED, eu acho que o cara joga até LED no chão. De tanto LED que tem, a gente nem usa. A gente vai botar uma tela de LED, botar uma quadrada ali, ainda apaga ainda o negócio. Não, a gente tem que mudar esse negócio, irmãos. Para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser maior. Igual Salomão. Salomão gastou 1 trilhão e 300 bilhões para fazer o templo dele. A prata foi desvalorizada. O copeiro dele era confundido com o rei.
A gente, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não tá bom, queridos. Não tá bom. Você tem que querer mais, eu quero mais. Sabe, quando Moisés falou para Deus assim, eu quero ver a tua face. Eu quero te ver. E Deus falou assim, Moisés, nunca ninguém me viu. E outra coisa, nunca ninguém me viu e ficou vivo. Se for para eu morrer para te ver, eu quero te ver. E Deus falou, pelas costas você vai me ver, mas a minha face você não vai ver. Moisés era tão inconformado que ele bateu de frente com Deus. Quando Deus falou assim, eu vou matar todo esse povo. Ele falou, se o senhor for matar esse povo, o senhor pode tirar meu nome do livro da vida também, tá? Eu também não quero entrar, não. Olha a disposição, cara. Olha a disposição de Moisés. Eu creio que nessa igreja que eu digo, todos que estão aqui vão levantar jovens cheios da glória de Deus, irmãos. A gente vai abrir a rede social. O Jorge aqui, tocando sozinho o violão no meio da rua. E ele, Alexandre? E ele, fulano? E aquela menina está orando pelas pessoas. A gente vai começar a ver jovens inconformados. Porque você entra nisso aqui, irmão, você vê tanta coisa ruim. Você vai passando assim, tem um cara aí que nego até ameaçou ele de morte, ele ensina bruxaria para criança no TikTok, irmão. E você aí com um talento maravilhoso, fica lá dormindo, vendo essa série que não acaba nunca. Aí quando acaba, você vê de novo. Também nem falou, eu vi 3 vezes. Daí eu falei, irmão, não consigo ver nem 2, nem uma vez, era 3. E quantas vezes você leu a Bíblia? Não, a Bíblia não sei. Se tu mandar abrir no livro de Maria, ela abre, porque ela não conhece. Então, irmão, está na hora de mudar isso daí, queridos. A primeira coisa que eu fiz quando me converti, sabe o que foi? Gravar os livros da Bíblia. Porque é horrível, pastor. Abre ali o livro da Bíblia, o cara fica caçando aquele negócio, não acha nunca. Falei, irmão, levanta sua Bíblia, balança aí, porque não deve estar aí dentro. Acompanha o irmão do teu lado, o cara não acha. Mas o aplicativo ele acha uma velocidade muito grande. Então hoje eu quero saber quantos são os inconformados de Deus, que querem sair dessa vida mais ou menos, que querem chegar no fim do ano contando as suas histórias. Eu quero saber hoje, assim, quem, Isaac, a partir de hoje, na música eu vou me sair, na palavra, na ministração, na liderança, eu vou mudar hoje, a partir de hoje chega. Eu queria que você se colocasse de pé e eu queria saber somente os inconformados que viessem aqui à frente. Somente aqueles que vão chegar no fim do ano atropelando tudo, somente. Quem acha que vai ficar, não muda nada, eu não consigo, pode ficar no seu lugar mesmo. Não vem não, você vem se você quiser realmente extrapolar e saquear o inferno. E para fora de Itaguaí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente quer ver, Jorge, a ESP Itaguaí, a gente quer ver, na verdade, quer ver uma ESP cristã aqui, né? Já tem esse projeto há muitos anos. Na época do Charlinho, a gente ia fazer a ESP cristã. Então, assim, quando é que for a ESP, a gente não quer abrir show de ninguém, não. A gente quer abrir e fechar o show. A gente tem que ser o principal ali, a nossa cidade. A gente abre uma festa na nossa cidade que a gente não é anfitrião. Tenta aí antes aí, não tem ninguém ali, te bota ali. Só para dizer se estou te dando alguma coisa. Não, isso aí tem que parar. Tem que mudar isso. Nós temos que ser a atração principal aqui, de trazer a presença de Deus para esse lugar, queridos. Então, em nome de Jesus, querido, nós vamos ministrar aqui. Nós vamos ministrar. E você vai ser aquele que vai romper aqui em Itaguaí. Qualquer área. Não sei se vai ser na oração, na ministração, no louvor, você vai romper. As pessoas falam, vai ter prazer de falar, é de Itaguaí, é da minha igreja, ele é da minha igreja. A gente tem que romper, querido. A gente tem a Franciele, né? Esqueci da Franciele, né? Franciele sarando a terra, tá. Mas eu quero mais, Deus quer mais, Deus está procurando os fiéis da terra. Se você tem tudo que Ele pediu, hoje é o dia. Então eu quero que você feche seus olhos aí, querido. E você começa a falar para Deus agora tudo que você está inconformado. Deus, eu estou inconformado com a minha casa. Eu estou inconformado com a vida que eu estou levando. Eu estou inconformado com o tempo que eu oro. Deus, a partir de hoje, quando eu abrir o meu celular, a Bíblia cristã tem que ser o que tem mais tempo ali. Você vai
Enquanto a gente vai orando aqui, você vai ministrando, o Jorge vai ministrando o louvor aqui, nós vamos cair na presença de Deus aqui hoje. Você não pode voltar da mesma forma que você veio. Você não pode aceitar isso, querido. Então, se você puder ajoelhar, chorar, deitar aqui no chão, gritar: socorro, Deus, a tua presença. Nós queremos nessa noite a presença dele virá sobre a tua vida, transformando ela totalmente. Você tem ideia, querido, que tem amigas suas na escola que depende da sua palavra? Que depende da sua... Ele depende disso. Depende de você chegar ali e orar com ele na escola. Você tem ideia que aquela amiga sua que está caindo nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, dependia de uma oração sua e tudo isso mudaria? Então fala para Deus hoje: chega, Deus, eu não quero ter essa vida mais ou menos. Hoje eu quero sair aqui cheia da presença de Deus. A partir de hoje o livro principal da minha vida será a palavra de Deus. Quando eu levantar da minha cama, a primeira coisa que eu vou falar: Deus, levantei hoje, Senhor, e começar a orar, deitado ainda. E antes de dormir você fala: Deus, eu estou orando 10 minutos, mas eu quero orar 20. Deus, eu quero orar 30, eu quero orar 40, eu quero ministrar a sua presença, Deus. Deus, eu nunca vi ninguém sendo curado, mas a primeira pessoa que vai ser curado vai ser pela minha mão. Eu vou orar e alguém vai ser curado pela minha mão. Eu nunca vi alguém ser transformado no louvor, mas a partir de hoje, quando eu louvar, as pessoas vão ser salvas, as pessoas vão ser renovadas através do meu louvor. Da minha boca vai sair fogo. Entrega o seu coração para Ele. Entrega o seu coração. Enquanto o Jorge vai ministrar louvor, eu quero que você entregue o seu coração. Você grite por Deus, fala: Deus, me ouça. Está difícil. Eu estou me caindo, estou me perdendo nos meus pecados, nas minhas escolhas. Tudo que eu falo que eu não vou fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, Deus. Quando eu vejo, eu caio no mesmo lugar. E Deus vai falar para você: eu te entendo, filha. Eu te entendo. Talvez você já disse para você mesmo que não tem mais jeito, não tem mais solução. E Deus está falando para você: tem solução. Tem solução. Tem solução. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua Abre o seu coração, querido. Deixa Deus enxugar as tuas lágrimas. Hoje tem um anjo de Deus enxugando as tuas lágrimas e dizendo para você: filha, eu estou aqui para falar contigo. Eu estou aqui para te levantar desse chão, dessas trevas. Filho, hoje é dia de eu mudar a sua história. Deus não te deixa sozinho, nunca te deixou. Quando você falou assim: Deus não me ouve, Ele falou: eu ouvi o que você falou, eu te ouço. E eu estou aqui nessa noite para te levantar. Aleluia, Deus. O Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Enche os seus jovens. Enche, naqueles dias serão cheios do meu Espírito, da presença. Peça, querido, abraça aí um amigo, se segura na mão dele, sinta a presença de Deus, ore por ele, ajude brasas. Espírito Santo, perdoa pelas nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Jesus. Socorro, Senhor, vem nessa noite. Salva a tua igreja. Salva, Senhor. Nós pecamos contra o céu, contra o Senhor Jesus. Mas tu pode nos salvar, Jesus. Encha-nos de propósito, Jesus. Que a partir de hoje o Senhor seja prioridade na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus.
Quantos jovens, Senhor, estão cansados, caindo no mesmo lugar, nos mesmos problemas. Mas hoje Deus fala: filho, você não vai cair mais nisso, porque eu estou te libertando hoje. Hoje eu estou enxugando as tuas lágrimas. Hoje eu estou te levantando do chão. Hoje é o dia da tua mudança, querido. Não aceita voltar para o seu lugar da mesma forma que você veio. Deixa Deus te sacudir, deixa Deus levantar. Deixa Ele te encher, querido. Abra a tua boca, confesse para Ele e fala: Deus, eu não consigo, mas contigo eu consigo, Deus. Espírito Santo, enche a sua juventude com a tua graça, Deus, com o teu amor. Eles estão inconformados com as vidas que eles têm levado, Pai. Não deixe eles voltarem do mesmo jeito que vieram aqui na frente, Jesus. Todo espírito de tristeza, de angústia, de morte, seja expulso nessa noite. Todas as pessoas que começam as coisas e param no meio do caminho, chega de procrastinação. Todo vício seja expulso nessa noite. Em nome de Jesus. Que essa estrada seja pavimentada, Jesus. E que eles não caiam mais nos mesmos buracos, Senhor. Que esses demônios que têm usado essas pessoas para entristecerem, Senhor. Quantas pessoas aqui o diabo já achou que determinou na vida dele, mas o Senhor Espírito Santo diz: não, tu não determinou, porque ela é minha, ele é meu, e você não toca na vida deles. Deus está te segurando pelas mãos hoje, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche a sua igreja com a tua presença. Nós estamos inconformados com essas vidas, Senhor, que nós temos levado, com as nossas escolhas, com os nossos desejos, Senhor. Nós não aceitamos mais, Jesus. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Mas se Tu for conosco, nós vamos, Pai. Nos leva, Senhor. Nos leva ao Teu altar nessa noite, Jesus. Quebra toda fraqueza, toda mornidão, toda frieza, e aqueça os jovens nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, para a glória de Deus, Pai. Nós cremos em nome do Senhor Jesus. É isso que nós cremos, Senhor, nessa noite, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Pode voltar para os seus lugares.